quais são seus projetos de vida e quais realizou na escola? Readequação de conteúdo com as habilidades, resiliência, trabalho em grupo. E as aptidões que deve-se aprender para as necessidades das empresas hoje é um desafio. Vamos analisar agora como se deu essa trajetória do perfil requisitado desses profissionais, chamando ao palco Andréa Cury Vaslander, que trabalha na McKinsey e lida com esses perfis todos os dias. Obrigada. Bom, boa noite. Meu objetivo aqui hoje é falar basicamente duas coisas. É contar um pouco sobre esse perfil das novas gerações e tal, e discutir como é que a gente faz para desenvolver essa nova geração aí de jovens. Queria começar falando o porquê que é tão importante desenvolver pessoas, né? Escolhi esse provérbio chinês que fala que se a gente quer um ano de prosperidade, a gente planta grãos, se a gente quer 10 anos, a gente planta árvores, e se a gente quer 100 anos de prosperidade, a gente desenvolve pessoas. E eu realmente acredito muito nisso. Entrar no tema das gerações, né? Então, assim, a gente do nosso... Hoje em dia se fala muito de 4 grandes gerações. Então, teve os baby boomers. As datas que aparecem aqui, elas são um pouco importantes, têm um pouco de divergência, é mais indicativo. Mas, enfim, teve os baby boomers, que foram aqueles nascidos no pós-Segunda Guerra, que claramente viveram aí uma época, então, de muita adversidade, né? E depois viram, enfim, grandes melhorias, mas eles começaram numa época de muita adversidade, que foi o pós-guerra. Teve, na sequência, a geração X, que começou ali por volta dos anos 65, que aí teve muita mudança social. Foi a época, enfim, do surgimento da pílula, dos divórcios, teve muita mudança dentro das famílias, as mulheres mudando completamente aí de posição dentro da sociedade. Vou pular aqui. A gente tem aí a geração Y, os milênios, né, que são bastante criticados por serem uma geração difícil, mais egocêntrica e tal. É uma geração que começou nos anos 80. É uma geração que já começou daí com toda essa coisa tecnológica, muita informação. Uma geração que olha muito para si mesmo, quer tudo, enfim, mais rápido e tal. E a geração Z, que são aqueles nascidos a partir de 2000. Tem algumas semelhanças com a geração Y, no sentido de já ser uma geração digital e tudo, mas é uma geração que, como já passou também de novo por mais crise, já viu mais dificuldade do que a geração anterior, tem uma maneira, digamos, diferente de olhar para o mundo. E agora, recentemente, surgiu um conceito dizendo que tem uma geração, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas são os Xennials, que é uma coisa que teve ali no meio entre a geração X e a geração Y. Essa é exatamente a geração da época que saiu a trilogia original do Star Wars. O que eles têm em comum, o que esse pessoal tem em comum, é que eles nasceram analógicos, mas então eles foram crianças analógicas, mas eles já viraram adultos digitais. Então, enfim, tem essa novidade. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, em 2012, a gente tinha, então, o maior percentual dentro do mercado de trabalho eram os baby boomers, né? Então, quase 40% eram baby boomers. E, enfim, vendo aqui as outras gerações. Quando a gente olha a estimativa, isso aqui é uma análise do mercado de trabalho norte-americano, tá? Que tem estatísticas, enfim, melhores. Quando a gente olha o que deve acontecer em 2022, a gente vê que tem uma redução de todos os grupos. Bom, lógico, os pós-milênios são os únicos que não existiam antes, né? Mas tem um crescimento bem grande aí dos milênios. Bom, o que tudo isso aqui diz, né? Bom, primeiro, como eu já falei, tem esse crescimento. Agora, tem uma questão de que a gente tinha aqui
muito pouco, né, desse grupo do que é os pré-baby boomers, então tinham 3 gerações convivendo, e a gente vai ter, em 2022 e com certeza, sei lá, 2025 e tal, 4 gerações, assim, uma divisão bem grande, né, dessa população que está no mercado de trabalho, e são gerações muito diferentes, né, bastante diferentes em termos dos seus objetivos, da sua maneira de trabalhar, da maneira de se relacionar com outras pessoas e tudo, o que coloca uma série de desafios para as empresas e para os indivíduos que estão lá dentro. Uma outra mudança, enfim, que é interessante observar no mercado de trabalho é que, se a gente pega por faixa etária, né, pessoas entre 55 e 64 anos, apenas 25% delas, esses são dados da OECD, tá? 25% tinham curso superior. Esse número vai crescendo, quando a gente pega a geração dos milênios, já é mais de 40%. Então, também é uma mudança bastante grande que está acontecendo dentro do mercado de trabalho. Esse quadro, e a ideia não é ser exaustivo nisso, mas a ideia é comparar um pouco as 2 gerações mais recentes, né, a Y e a Z, do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, como é que essas 2 gerações olham o que elas esperam daquela organização onde elas vão trabalhar. Então, o Duval falou, por exemplo, da questão de propósito, que é uma coisa que, quando você volta lá na geração, por exemplo, dos baby boomers, isso não era um tema. As pessoas pensavam em carreira, pensavam em estabilidade profissional, olhavam muito a questão do longo prazo, né? Essas já são gerações que têm outras expectativas. Então, isso aqui é com base em pesquisa de pessoas que fazem parte dessa geração, né? Então, lógico, pode ter alguém que é diferente disso, mas tenta sumarizar o que é a maioria. Então, a geração Y é uma geração, enfim, que quer trabalhar com ideias inovadoras, com coisas criativas, quer ter autonomia no seu dia a dia, espera receber feedback, quer ter liberdade, quer ter ele mesmo o controle, né, da sua vida, flexibilidade. Com certeza valoriza mais lifestyle do que as gerações anteriores consideravam. Então, estão menos dispostos a abrir mão de lifestyle para, por exemplo, ganhar mais, ter uma promoção mais rápida. Quando surge muito fortemente essa questão de propósito, impacto, pensar em responsabilidade, inclusive responsabilidade social, e espera que tudo aconteça rapidamente, né? Então, quer crescer rapidamente na carreira, quer receber, enfim, quer ter reconhecimento rápido. E que, se a gente pensar, só tentando extrapolar, né, saindo do mercado de trabalho para o dia a dia, bom, acho que a maioria de nós, eu com certeza, sou da época que a gente tirava foto, você ficava lá com o rolinho da foto, era caro fazer a revelação das fotos, então você selecionava muito bem que foto que você ia tirar, daí você chegava da viagem, você mandava revelar, às vezes vinha uma porcaria as fotos que você tirou. Hoje em dia, né, e para essa geração, essa coisa de você tirar, sei lá, quantas milhares de fotos, olha, na hora mesmo, se ficou bom, se não ficou bom. Então, esse imediatismo acontece numa série de coisas, né? Lança o filme, uma coisa demorava, sei lá, quanto tempo para chegar no Brasil. Hoje em dia, lança o filme, é o lançamento mundial, a pessoa já baixa da internet, assim por diante. E essas pessoas, quando olham carreira, pensam em períodos de 2 a 3 anos, que é um período de ter uma experiência, um aprendizado e fazer uma mudança. Se a gente tenta ver na geração Z, tem algumas coisas parecidas, outras não tanto. Por exemplo, a questão de feedback é uma coisa em comum que esses 2 grupos têm. Aqui tem questões, né, a motivação vem também de fatores menos tangíveis, são pessoas mais colaborativas e que pensam qual é a contribuição pessoal que cada uma delas está trazendo, a questão de pensar muito em trabalho relacionado à informação, a dados, toda essa questão de Big Data e tal, é um negócio que atrai muito a atenção desse grupo, já falei do feedback. É um grupo que pensa muito em qual impacto que vai ter,
que marca vai deixar no mundo, pense em legado, apesar de serem pessoas jovens, né, mas já pensando nisso. Tem essa coisa de fluidez e criatividade, tem família e a vida pessoal no centro, parecido com com outro grupo também. Não tem essa visão de mudanças a cada 2, 3 anos como o grupo anterior, mas pensa em longo prazo, vai fazer algumas mudanças, mas não é também tão estável, digamos, como as gerações anteriores foram. Tendo tudo isso em mente, né, então essas mudanças todas que aconteceram, tem uma questão de como é que a gente pensa em aprendizado e desenvolvimento dessas pessoas. Então, a primeira coisa aqui é o seguinte: 2020, que não está muito longe de agora, né? Se a gente pega, isso aqui é um estudo do World Economic Forum, mostra quais são as 10 habilidades mais importantes na vida profissional a partir de 2020. Então, vamos olhar, e o que é interessante é que nenhuma delas tem a ver com conhecimento técnico. Então, vou começar daqui. Então, a primeira é a capacidade de resolver problemas muito complexos. Enfim, o mundo ficando mais complexo e tal. O segundo é a questão de pensamento crítico. Cada vez tem mais informações, ninguém tem dificuldade de ter informação, a questão é selecionar que tipo de informação que eu quero usar. Terceiro é a criatividade. Aí, só um questionamento para a gente, como pais, né, que é que valor a gente dá, quando a gente pensa no ensino dos nossos filhos, para essa parte de desenvolvimento da criatividade deles. O quarto fator é gestão de pessoas, e se voltar lá ao que eu falei antes, da questão de que vão ter 4 gerações, todas trabalhando juntas, com objetivos diferentes, perfis diferentes e tal, o desafio que é fazer gestão de pessoas nesse mundo. Coordenação com outros, cada vez mais as empresas trabalham em parceria com outras empresas, então, e mesmo dentro da organização, essa questão de coordenação fica muito importante. Inteligência emocional, esse é um tema que já vem sido bastante falado, a questão de julgamento e a capacidade de tomar decisões, ser orientado a serviços, não só porque o setor de serviços é o que mais tem crescido, mas porque em qualquer organização, né, se espera que as pessoas tenham essa mentalidade, a capacidade de negociar, então não só coordenar, mas de negociar. E lembrando que cada vez mais a gente negocia com pessoas não só de outras empresas, de outras áreas, mas pessoas de outros países, culturas diferentes. Em 10ª posição, a questão de flexibilidade cognitiva, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de analisar múltiplos temas simultaneamente. Falando tudo isso, tem uma questão de como é que se aprende, né? E eu achei interessante trazer essa frase que, enfim, foi me dada como dica há 2 dias atrás, que é uma frase do século XVIII, né? E que dizia, então, olha, você me diz, eu esqueço, você me ensina, eu me lembro, e que você me envolve e eu aprendo. E se a gente olhar hoje em dia, isso aqui é um estudo que foi feito de como as pessoas retêm conhecimento. E aqui é um estudo, né? Não é o Benjamin Franklin falando lá em 1700 e alguma coisa, mas que o quanto você guarda de conhecimento depois de 3 meses que você ouviu aquilo. Então, que você teve contato, né? Então, se você ouviu uma explicação, você guarda 10% depois de 3 meses. Se você viu, então, sei lá, um slide, você leu, 1/3. Se você experimentou aquilo, é 65%. E daí, ligado com o que o Duval falou, não sei se o Duval ainda está aí, mas, enfim, que ele falou que aprendeu muito ensinando, né? Que é a questão de se você tem realmente a experiência, você vai ensinar e tal, você aí fica com 100% daquilo que você retém 100% do conteúdo. E, portanto, tem uma questão da gente
aprender, praticar, aprender, praticar e não só ficar passivamente recebendo as informações. Eu acho que a gente tem uma pergunta, né, que é, considerando esse novo contexto, as características dessas novas gerações e tal, o que a gente pode fazer para apoiar de forma melhor os nossos filhos, enfim, no desenvolvimento deles. E aí tem, né, o tema que você falou, eu não fazia isso naquela época. Nossos filhos, eles vêm com um chip bem diferente do nosso, bem melhor que o nosso. Eles fazem muita coisa que a gente não fazia. Mas a gente tem um papel, que é de desenvolvê-los. Que é uma ideia, né, de que cada um de nós tem um papel no mundo. Né, e que eu acho que o grande papel que a gente, como pais, tem, eu não vou ler tudo isso para vocês, vocês podem dar uma olhada, é ajudar os nossos filhos a serem aquilo que eles devem ser. Né? Então, é esse conceito de become who you are. Que eu acho que a gente tem obrigação como indivíduos, mas principalmente a gente tem obrigação como pais. Muito obrigada.